A palavra direta de hoje é sobre esse momento que o nosso país vive. A pergunta que eu quero fazer é: como deve agir um cristão diante desse momento de crise no país, de desemprego alarmante, de total descrença das instituições? A gente tem descrença até sobre pessoas do Supremo Tribunal Federal. Nunca tinha acontecido isso. Sempre quando falava do Supremo, a gente falava da Casa da Justiça, da Liga da Justiça. E hoje não, porque a gente vê alguns magistrados, alguns ministros do Supremo, assim, votando com o partido que os colocou lá no Supremo o tempo inteiro. Então, assim, isso já está ficando meio esquisito, está ficando meio chato, sabe? Toda hora, na dúvida, pró-governo. Isso é esquisito. A gente gostaria de ver mais isenção, porque eles são realmente autoridade, nós os respeitamos e nós queremos vê-los realmente agindo com isenção e não toda hora tentando amenizar o que não dá para ser amenizado, né? Mas tudo bem, o momento é cruel, o momento é difícil, o momento é de corrupção jamais imaginada, inimaginável. Qual é a postura da gente diante disso tudo e agora ainda processo de impeachment sendo julgado, se avaliando isso, avaliando aquilo, novo governo, como é que vai ficar essa situação, e aí faz uma nova eleição, quer dizer, cada hora alguém fala alguma coisa. Qual é a postura da gente? Primeiro, ore pelo seu país como você nunca orou. Chore pelo seu país. Ore, clame, fale menos e ore mais. Discuta menos e ore mais. Poste menos coisa na internet e mande mais mensagem para o céu. Você é cristão? Então resolve no joelho, querido. Vai para Deus. Pede para Deus ter misericórdia da nossa nação. Pede para a opinião de Deus ser maior do que a sua. Pede para a opinião de Deus ser maior do que a minha, ser maior do que a de todos nós. Pede para a mão de Deus fazer do jeito dele, apesar da gente. Então, minha primeira sugestão é: ore como você nunca orou pela nação. A Bíblia diz que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. A Bíblia diz, em Jeremias 33:3, clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Ou seja, Deus anuncia coisas grandes que a gente não sabe nem pedir. Peça para Deus fazer o que você não sabe pedir. Essa é a primeira postura. Segundo, separe as coisas do que é fé cristã e do que é opinião partidária, opinião política. Não brigue com seus irmãos, não entre em guerra com seus irmãos por causa de político nenhum, porque eles não merecem. Temos exceções, políticos bons? Claro que sim, mas a maioria não merece. Não merece o seu desgaste com o seu irmão de igreja, o seu irmão que pensa diferente. Eu tenho meu posicionamento. Eu acho que esse governo está aí, tem que sair. É minha opinião. Mas eu não tenho direito de desrespeitar quem pensa diferente. Se você acha que esse governo aí é bom demais, você não deixou de ser meu irmão. Eu te amo mesmo assim. Que Deus te abençoe. E que Deus faça com que a tua opinião tenha a verdade. Que eu esteja enganado. E que esse governo se volte para Deus e que esse governo não lute pela ideologia de gênero como tem lutado e que esse governo não tenha um pensamento comunista, um pensamento de desconstrução familiar no país, como é a minha opinião. Mas de repente você está certo, de repente não é nada disso. Se não é nada disso, que bom, glória a Deus. Eu quero mais é que seja o que você está pensando, porque aí eu vou ficar feliz de estar enganado. Eu vou ficar feliz de estar enganado. Tá certo? Eu não estou falando aqui de que um partido é bom, outro é ruim. Um partido é corrupto, outro não é. Não, não é isso. Eu estou falando de algo maior. O princípio de desconstrução da família. O princípio de ideologia de gênero. O princípio de erotização das crianças. E isso, querido, isso eu te provo que está acontecendo em massa no país. São cartilhas que eu tenho várias delas, a foto de várias delas, né? Se você quiser assistir palestras sobre isso, tem na internet. Então,
mas não vou brigar com você por causa disso. Você é meu irmão, você pensa diferente. Um torce para o Flamengo, outro para o Vasco, outro para o Fluminense, outro para o Botafogo. E daí? Somos irmãos em Cristo, torcemos pela seleção brasileira, tá certo? Eu e você torcemos por Jesus, pelo reino de Deus. Então, não vou brigar com você porque você pensa diferente. Te respeito, não vou discutir com você isso. Não brigue com o seu pastor, com sua igreja, por causa de posicionamento político. Porque senão, o teu Deus é a política e não o Deus de Israel. Terceira sugestão para você. Não acredite em tudo que é postado, porque tanto de um lado como de outro, da oposição ou do governo, quanta mentira que é postada. Meu Deus do céu, coisa que não tem sustentação nenhuma se você fizer 30 segundos de avaliação. Ah, hoje o governo fez isso, o governo não fez. Vamos julgar o governo pelo que ele faz, não pelo que ele não faz. Ah, agora a oposição fez isso e isso. Então, cara, também não é verdade. Vamos julgar pelo que fizeram de errado, não pelo que disseram que fizeram. Por favor, seja um pouco mais crítico sobre isso. Tenha um pouco mais de bom senso. Tem gente que recebe uma coisa e já manda para frente. Aí vai num grupo lá de evangélicos, num grupo de pastores e posta uma besteira. Pense para postar. Pense para postar. Não vá postando qualquer coisa, que você vai estar multiplicando mentira. Uma quarta coisa que eu queria dizer para você. Não deixe que na sua igreja a forma de conduzir o pensamento político seja uma coisa assim que venha produzir falta de fé, falta de amor. Às vezes, você está deixando com que essas coisas entrem na igreja, sabe? É um ministério da igreja que fica prejudicado, o pastor fica enfraquecido, que o pastor tem uma opinião, você pensa diferente. Por favor, não deixe o ministério da igreja pagar o preço disso. Não faça isso. A igreja é muito maior do que essa política toda. A oração da igreja pode muito mais do que o Congresso Nacional reunido. A igreja é muito maior. Alguns perguntam assim, você não pensa ser político? Não, deixa eu te falar uma coisa, como é que eu vou cair de nível? Sou pastor, pelo amor de Deus. Sou pastor. Não tem como eu agora, sendo pastor, eu querer também ser deputado. A minha igreja vai pagar um preço, eu não quero isso. Então, quando um pastor decide ser político, ele tem que fazer como muitos têm feito. Ele se afasta das suas funções pastorais para ser político. Tudo bem, uma decisão dele. Mas eu tenho um chamado pastoral para a igreja local. Então, não dá para eu dividir. Então, se não dá para dividir, eu vou ficar com a igreja. Vou ficar com a igreja. Então, a gente precisa entender que a igreja é muito maior do que a política. Muito maior. A oração do teu povo de joelho é muito maior do que uma decisão do Congresso Nacional. Agora, tem pastores que foram para lá, deixaram o ministério, estão lá servindo na política. Que Deus abençoe, glória a Deus. Tem outros que são crentes fiéis, que estão na política. Deus abençoe, eu vou orar por eles. Mas aí eles vão votar lá e vão influenciar lá por causa da oração da igreja. Então, mais uma vez, a igreja foi mais importante do que eles lá. Esse é o meu pensamento. Não deixemos que esse momento de algazarra, de manipulação, de ameaças, vamos botar gente na rua, que palhaçada é essa? O MST entrou nas fazendas lá, entrou na fazenda, aí entrou porque eles querem terra. Não querem terra não. Eles entraram e botaram fogo nos escritórios da fazenda, botaram fogo na área de pesquisa da fazenda, botaram fogo na área de armazenamento de produtos, de coisas caras, de equipamentos da fazenda. Ô querido, calma aí, querido. Isso não tem nada a ver com querer reforma agrária, não. Isso tem a ver com safadeza, com anarquismo. Isso tem a ver com maldade, com comunismo. Isso tem a ver com guerra ideológica do mal. Então, por favor, separe as coisas. A minha oração é que a igreja ore, que a igreja não fique dividida, que os ministérios da igreja não sejam enfraquecidos, que cada um entenda que a igreja é muito maior que isso tudo e ame a sua igreja e que nós possamos promover amor e respeito nesse momento da nação. É a minha oração no nome de Jesus. Amém.